सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतत्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं
harati nimeshat kalo sarvam mayamidam akhilam hitva brahmapadam pravishvaviditva ma kuru dhano jano jauvana garvam harati nimeshat kalo sarvam mayamidam akhilam hitva brahmapadam pravishvaviditva. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que buscar a satisfação completa do Senhor Supremo é o que nós podemos chamar de Bhakti, e buscar a satisfação do público, das pessoas comuns, é a Bhakti. E você vai ter que gritar este ponto diante do mundo inteiro. Você deveria gritar isto. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse: buscar a satisfação do Senhor Supremo é Bhakti. Buscar a satisfação do público ou o próprio interesse é abhakti. É o contrário de Bhakti. E a maioria das pessoas, quase 100%, 99% estão ocupados em esperar o serviço de Krishna. Em nome de Bhakti, eles estão querendo colocar Krishna para servi-los. Esse é o humor da maioria das pessoas. Eles querem ocupar o Senhor Supremo no próprio serviço. Pode parecer que eles estejam fazendo Bhakti, mas não é Bhakti. Dessa maneira, 99% das pessoas, eles estão sempre procurando o seu interesse próprio através da sua prática devocional. Esse é o ponto. Mas Prabhupada diz: nós estamos, na verdade, interessados em procurar a satisfação exclusiva do Senhor Supremo, a sua satisfação total e completa, sob qualquer condição. Nós não estamos aqui para satisfazer o público. Eu sei que se eu quero satisfazer o público, se eu falar de maneira muito doce, se eu quiser colocar algum combustível para os desejos que já estão manifestados nos seus corações, eu vou receber fama e aplausos muito facilmente. Mas eu vou ter que sofrer o resultado kármico disso. Então Mahaprabhu vai dizer: aqueles demônios que estão fazendo austeridades e eles querem penitências, eles querem colocar Krishna para servi-los, como Hiranyakashipu, Kumbhakarna, Kamsa. Todos eles estão procurando receber algo através das suas austeridades e regulações. Mas nós não devemos ter interesse pessoal. Um exemplo após do outro nós podemos analisar. Hiranyakashipu, ele fez austeridades fortíssimas, mas o objetivo disso era receber alguma bênção pessoal. Ele queria se tornar imortal. Então ele queria se tornar Amal. Ravana também pediu algo similar ao Sr. Brahma. Então é por isso que Mahaprabhu quis corrigir Shuklamba Brahmachari. Shuklamba Brahmachari era um companheiro eterno do Senhor Supremo. Ninguém deve acreditar que ele realmente tenha feito erros efetivos, mas mesmo assim, quando ele quis observar o Sankirtana Rasa dentro do Shrivas Mandir, da casa de Shrivas Pandita, Mahaprabhu o corrigiu, bronqueou.
Você pensa que só porque você exclusivamente se alimenta de leite, essa é a única, através dessa única razão você vai me alcançar? Não. Os demônios também fazem tapas e austeridades. Isso não é algo extraordinário, respondeu Krishna. Ontem nós estávamos discutindo esse ponto. O sentimento de separação, o forte sentimento de separação que Bhagavan Shri Krishna menciona. Quando eu fui levado, Krishna diz, para Mathura, por Safalkinandan, Akrura. Então, naquele momento, assim como Mahaprabhu explica neste mantra, o mundo inteiro se tornou vazio para os Vrajavasis, como se nada estivesse aqui. Sem o Senhor Supremo, que eles não pensam que seja o Senhor Supremo. Eles pensam que seja simplesmente Krishna. Alguém já disse que as gopis não têm tattva jnana, que elas não têm conhecimento espiritual. Não é verdade, as gopis têm 100% de conhecimento espiritual. Mas mesmo assim, elas não pensam Krishna é o Senhor Supremo. Porque se elas pensassem dessa maneira elas não poderiam desfrutar. Exatamente como os seres humanos, Bhagavan Shri Krishna faz passatempos exatamente como os seres humanos. Se ele expressa uma mínima opulência, então o sabor da lila diminuiria. Aishwarya, a opulência do Senhor Supremo, Aishwarya. Então, neste caso, o sabor do passatempo se transforma. Porque o Krishna Lila e o Rama Lila são tão saborosos. Rama Lila também é saboroso, mas Krishna Lila ainda é mais doce. Porque eles interpretam um papel como seres humanos. Eles não querem ser tratados como o Senhor Supremo. Nem Rama, nem Krishna. É por isso que o sabor desses passatempos é tão maravilhoso. Então alguém poderia dizer, Maharaj, mas as gopis, elas não têm tattva jnana, elas não tratam Krishna como Deus, elas têm tattva jnana, conhecimento sobre a verdade, mas o conhecimento delas está encoberto por madhurya, pela doçura. E Aishwarya Jnana também está coberto por madhurya, ou seja, o conhecimento sobre os poderes, a opulência do Senhor Supremo está encoberto pela doçura, madhurya. Então, no Gopi Gita, nós podemos encontrar este verso que as gopis pronunciam. No Gopi Gita, as gopis dizem, Nakulu Gopika Nandano Bhavan Akila Dehina Antaratmadi. As gopis estão dizendo que estão procurando Krishna. E por acaso elas pronunciam este mantra, este verso. Nós podemos, ela diz, está claro que você, a sua identidade não é ser o filho de Devaki, sim ser o filho de Yashoda. E você está sentado, na verdade, no coração de todos como Paramatma. Você está sentado no coração de todos como Paramatma. Então, é claro que as gopis têm tattva jnana, elas sabem que ele é o Paramatma, o Senhor Supremo. Mas esse tattva jnana, esse conhecimento sobre a verdade está encoberto por madhurya. Porque madhurya é muito saboroso. Aishwarya não é tão saboroso. Então é por isso que ontem eu disse,
Mai anurakta chittaha vigaro bhavena no me viyogo tibradhayo anyam dadrishu sukhayo. When I went to Mathura, Quando eu fui até Mathura, quando eu fui para Mathura com meu irmão mais velho Balarama, diz Krishna, neste caso, tudo no mundo, tudo que existe, os Vrajavasis enxergaram como algo detestável. O mundo se tornou sem gosto, insalubre, sem sabor. Insalubre é doente, né? Mas, desculpem, essa era a condição delas. Elas viam tudo como algo sem gosto nenhum. Então, ontem nós falamos que todos os diferentes devotos expressaram um diferente sentimento de Bhakti. O Senhor está decorado com infinitas diversidades e, ao mesmo tempo, Ele tem poder de manter Advaya Gyan Tattva, o conhecimento sobre a unidade. Ele é o todo. Mas, de acordo com o Gaudiya Siddhanta, o Tattva Vijnana, a diversidade na unidade e a unidade na diversidade, esse é o nosso Siddhanta. Nós podemos enxergar a unidade na diversidade e a diversidade na unidade. O ponto original é Advaya Gyan Tattva. Nós deveríamos realizar essas duas coisas, a unidade na diversidade e a diversidade na unidade. Vitra Ashur já também demonstrou Bhakti, aquele demônio que era Chitraketu Maharaj. Bali Maharaj também, Prahlada Maharaj também demonstrou Bhakti, mas a Bhakti deles não era idêntica. Algumas delas são Bhaktis primárias e outras são secundárias. Nós dissemos várias vezes que o Senhor Supremo gosta de dar até mukti. Você quer mukti? Eu posso lhe dar. Que tipo de mukti você quer? Mas não peça bhakti pura. Não gosto de dar no sentido de que não é tão barata. Não é tão barata. Não é tão fácil de alcançar. O Senhor quer dar Bhakti, mas de maneira apropriada. Então, Vitrasur demonstra Bhakti, todos eles demonstram Bhakti. Naradaji, porém, diz para Yudhishthira: ó rei, o Senhor prefere dar Mukti ou qualquer outra coisa, mas Ele não gosta de dar Bhakti. Por quê? Bhakti significa que o Senhor Supremo fica sob o controle de tal devoto. Bhakti significa que o Senhor Supremo pode ficar sob o controle do devoto, do Bhakta, daquele que tem Bhakti. É por isso que o Senhor Supremo toma muito cuidado com isso. Porque a definição de Bhakti vocês já conhecem. Está escrita no Rasamrita Sindhu. Rupa Goswami Pada escreve: então a definição de Bhakti em si mesma vai falar sobre a razão pela qual o Senhor esconde esse presente. Supor que o Senhor dê Bhakti a você. O Senhor será forçado a se sentir sob seu controle. Em todos os lugares, no Bhagavatam, no Gita, em todos esses textos, isso está explicado. Aqueles que estão constantemente pensando em mim, constantemente, eu sou obrigado a responder a eles. Prabhupada diz: quando nós estamos fazendo Harinama, estamos fazendo Harinama de tal maneira. Prabhupada explica: nós temos que fazer Harinama de tal maneira que o Senhor Supremo
fique interessado, pergunte, quem está me chamando? Vamos supor que você esteja chamando alguém. Você está chamando alguém por nome. Então a pessoa vai responder, ele vai olhar para você, olhar para trás. Então, Prabhupada costumava dizer, você tem que fazer Harinama de tal maneira, não de maneira ofensiva. Eu fiz tanto pecado na minha vida, agora eu vou cantar os santos nomes para limpar os meus pecados. Isso é ruim. Você está querendo empregar o Harinama no seu próprio desejo, para o seu propósito pessoal. Talvez até pessoas ricas, eles ganham dinheiro sujo. Todos os domingos ou sábado à noite, eles vão para Haridwar. Homens muito ricos. Eles vão para Haridwar para tomar banho no Ganges. Mas eles não vão receber Bhakti. Eles estão pouco interessados em Bhakti. Qualquer atividade de pecado que eles fazem durante a semana, eles vão lá colocar todos aqueles pecados dentro do Ganges. Então eles fazem esse ritual para se limpar. Eles não vão se banhar no Ganges para receber Bhakti. Então, dessa maneira você vai facilmente encontrar sobre o que Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada disse. Você vai encontrar uma informação muito detalhada, mas no presente ninguém está interessado. É muito difícil o que ele fala, eu quero evitar, as pessoas preferem. Então, no âmbito do bhajana, Prabhupada nunca se banhou em Kumbh Mela. Vocês já ouviram falar? Existe uma posição especial para as estrelas, que a cada 5 anos produz essa auspiciosidade. E todos os sadhus e os gurus se encontram num ponto específico. Pode ser Vrindavana, Hilarabad, lá onde acontece esse Kumbh Mela, Ujjaini. Então, no mundo inteiro as pessoas vêm para tomar banho no Ganges naquele momento. E se eles tomam banho no Ganges naquele momento, eles recebem um grande benefício. Mas esse benefício não tem nada a ver com Bhakti. É por isso que Prabhupada nunca quis tomar banho em Kumbh Mela. Nunca. Porque se você toma banho em Kumbh Mela, você pode receber néctar, amrita. Existe uma longa história. Se você toma banho no Ganges nesse momento, onde ocorre o Kumbh Mela, você recebe amrita. Mas não estamos interessados nesse néctar, nessa amrita. Você não queremos a amrita que está disposta aqui no mundo material ou nos planetas celestiais. Nós queremos receber a amrita bebendo Bhagavatam. Quando Srila Shukadeva Goswami começou a falar Harikatha para Parikshit Maharaj, para fazê-lo imortal. Neste caso, todos os semideuses vieram e sugerir para Shukadeva Goswami: por que você não dá esse amrita que está disponível para nós? Você pode nos dar ele para nós. Eles vêm como homens de negócios para trocar coisas. Então os semideuses, o grupo deles vem e fala com Shukadeva Goswami, sugerindo: Maharaj, por que você não dá essa amrita que está disponível conosco? Você não dá essa. E você pode dar a amrita do Bhagavatam para nós. Então Shukadeva Goswami ficou bravo, ele não gostou dessa proposta. Ele nem pensou necessário conversar com eles, responder para eles. Ele não deu resposta, ele não olhou para eles. Eles vêm até nós para trocar. Bhagavatam Amrita é o próprio Krishna. Ele quer trocar o Bhagavatam com
a Amrita, o néctar material da imortalidade que está disposto, que é disponível nos planetas celestiais. Então eles são homens de negócios. E poderiam dizer, a gente quer ouvir também. Todo mundo tem o direito de ouvir, mas eles estão sugerindo uma troca. Você não dá essa Amrita para ele e dá essa que você tem para nós. Então essa mentalidade de negócios é condenada. Prabhupada nunca pensou que fosse necessário tomar banho no Kumbh Mela. Em toda a minha vida, mesmo em Vrindavana, aconteceu o Kumbh Mela. Então, parece que toda a prática da devoção seja igual. No Brihad Bhagavatamrita existe um crescimento lento e gradual. E Sanatana Goswami não quer mostrar essas diferentes emoções dos assim chamados devotos ou dos devotos. Como cada um faz suas atividades. Muito as pessoas agem de diversas maneiras, mas poucos fazem bhakti. Por exemplo, esses milionários que tomam banho no Ganges para limpar as suas sujeiras, suas atividades pecaminosas, isso não pode ser bhakti. A verdadeira definição de bhakti então essa definição em si vai revelar o mistério do que é bhakti. Então no começo de bhakti, Kleshagni significa que qualquer sentimento triste, dor, qualquer fogo dentro de você automaticamente irá embora. Qualquer desespero que venha do resultado de atividades pecaminosas do passado. Então, primeiro tudo isso acontece. Todo sofrimento se vai. Tudo aquilo que queima seu coração vai embora. Então, depois disso, a verdadeira mangala, a verdadeira bênção se manifesta na sua vida. Então, finalmente, essa felicidade se inicia. Não estou falando de uma iniciação como a de Diksha. Estou dizendo que, primeiro, Kleshagni manifesta essa mangala, essa bênção. Então, até moksha significa resolver o problema. De por que neste mundo material as pessoas vivem tantas angústias, eles querem encontrar o fim dessa sucessão infinita de problemas, mas essa não é verdadeiramente uma solução. Mas eles querem essa solução, o fim dos problemas. Então, dessa maneira, a moksha se torna muito barata, ela se torna tão barata com essa perspectiva. Então, existe um desejo existe uma ananda muito densa, uma forma concentrada de ananda. Ghanibhuta ananda. No lugar Sudurlabha. Sudurlabha quer dizer que esse tipo de êxtase, esse tipo de ananda, esse tipo de bhakti é muito raro. Sudurlabha. Então, ao viajar todo o samsara, todo o Brahmanda, todo o universo, se você pensar nisso, eu acho que a sua imaginação não consegue subir nesse nível. Transcender a cobertura material. Então, como um shuttle que é mandado para o espaço através de hidrogênio líquido, ele transcende todo o poder da gravidade e da aceleração. Eles alcançam uma determinada órbita. Isso não é fácil, é muito difícil de fazer. Falar sobre isso é fácil, mas fazer não é fácil. Mas torna-se fácil se nós
recebemos a Shuddha Guru misericórdia do Shuddha Guru Vaishnava, Vaishnava. very easy. Not Então tudo se torna fácil. so moksha lagudakrit, moksha become very cheap. Então moksha se torna barata nesse. By hearing the name of, Então, by hearing the name of mukti, I mean, se você se torna um devoto, a ideia dessa libertação do sofrimento se torna detestável. Você não gosta disso. Chandranando, Sudurlava, I say. Sudurlava, very rare. Então, Sudurlabha significa raríssima. Anything you can get, Então, esse sentimento anything you can get, de querer bhakti ao invés de querer moksha é raríssimo. everything, but bhakti you cannot get. Você pode receber tudo através de austeridades e penas, né? Tapasya. Mas você não pode receber bhakti exclusivamente por esse caminho, porque bhakti é muito rara. Você vai receber mukti através da aplicação de jnana. Você vai receber mukti. Então, depois de centenas de atividades rituais diferentes, ao invés de mukti, há quem deseja bhukti, que quer dizer desfrute. Se alguém perguntar por que Ravana e Hiranyakashipu fizeram tantas austeridades, porque eles querem desfrutar no futuro. No presente eles estão fazendo penas e austeridades, porque eles querem receber esse resultado. Alguém vai dar doações, mas você pode procurar, eles não têm uma prática devocional perfeita. Se você dá uma doação para um sadhu, você recebe aquilo 100 vezes mais. Em Vrindavana, muitas almas ricas procuram um sábio, onde tem um sadhu de verdade, que esteja fazendo austeridades. Eles dão centenas de milhares de rupias para tal pessoa, para eles desfrutarem mais. Porque pagando esse dinheiro, eles vão receber o resultado deste poder. E eles vão aplicar isso na própria vida. Então, um discípulo de Bhaktivedanta Goswami Maharaj, não posso dizer discípulo, eu sou forçado. Eu não estou pronto para dizer que ele é um discípulo, mas essa personagem ficava na beira do Manasiganga, que é como um lago em Vrindavana, que representa o próprio Ganges. Então, o que é que ele estivesse fazendo, só ele sabe. Então, uma vez um milionário procurou um sadhu, ele estava procurando um verdadeiro sadhu, e alguém falou, olha, aquele sadhu lá. Então, ele foi na seu Bhajana Kutir e queria dar uma montanha de dinheiro. Naquela época, 1 milhão de rupias, 500 mil rupias era muito dinheiro. Então, essa informação vazou e algum bandido ficou sabendo que esse homem rico quis dar dinheiro para esse sadhu. Então, de noite, eles foram lá e bateram naquele sadhu, quebraram a cabeça dele, jogaram dentro do Ganges e pegaram dinheiro. E assim, um assim chamado sadhu prestou parikrama deitado. Você nunca vai ver Vrindavana? Eles circumambulam Giriraj Govardhana, a colina de Govardhana, com determinação. Eles fazem o parikrama, mas a cada passo eles se ajoelham e deitam no chão. Depois eles levantam de novo e fazem isso. E eles têm 108 pedras. E todas as vezes que eles começam essa manhã, eles chegam, por exemplo, até esse quilômetro, esse ponto. Eles fizeram 108 Dandavat Pranam. E eles colocam uma pedra e colocam no lugar onde eles pararam. E assim eles vão indo. Cada dia eles fazem 108 reverências deitados em volta de Govardhana. Leva 2 anos e meio para dar a volta inteira. Depende de você, da sua energia, da sua disposição. Ele vai marcando onde ele parou. Ele volta para casa, dorme e no dia seguinte ele retoma daquele ponto.
Isso é o que eles estão fazendo. Muitos devotos da Gaudiya costumavam fazer isso, mas quando eles encontraram comigo, eu perguntei, por que você está fazendo isso, prestando reverências deitado? Você é um sadhu da Gaudiya, não é? Maharaj, mas eu me sinto muito afetado por Kama, pelo Shurya. Mas assim você não vai alcançar o sucesso, eu respondi, disse Shambhava. Ninguém alcança o sucesso assim. Mas eles não me obedecem. Então, um sadhu, em 2 anos e meio, fez toda essa volta. A volta de Giriraj Govardhana. Imediatamente um homem rico perguntou, o que você quer? Eu quero te dar uma doação. Ele pediu um carro com ar-condicionado e recebeu. Todo mundo sabe dessa história em Govardhana. Essa é a condição. A pessoa pediu um carro com ar-condicionado. Um sadhu que não tinha nem roupa. O que ele vai fazer com um carro com ar-condicionado? Mas isso foi o que ele pediu. Essa é a condição. Então, na verdade, ninguém quer satisfazer o Senhor Supremo. As pessoas querem fazer austeridade para ganhar alguma coisa. Muitas pessoas, quando você, por exemplo, em Guru Purnima, se você vier, centenas de milhares de pessoas estão fazendo parikrama. Um ano atrás, as pessoas foram até esse templo onde tinha uma deidade auto-manifesta de Radharani. Todos queriam tomar banho no Radhakunda para lavar a mente suja no Radhakunda. O Radhakunda não é um lugar onde você vai fazer xixi e excremento. O Radhakunda não é um lugar barato onde você vai se limpar, onde você vai deixar seus dejetos. Mas o que fazer? As pessoas pensam que é assim. Então é muito raro entender Bhakti. É tão raro que talvez eu não possa explicar para vocês o quanto é difícil ser um devoto puro. Se você procurar no mundo inteiro, se você fizer uma operação pente fino, você vai encontrar pouquíssimos. Então, fazer alguma coisa alguém está fazendo, mas quem é verdadeiramente um devoto puro é muito raro. Então existe uma especialidade, você pode desfrutar de ananda muito densa, de um prazer muito denso. Então, depois disso, nós poderíamos dizer que se você tem devoção pura, como um imã você poderia atrair Krishna. Krishna sente atração por você. Krishna é forçado a vir até você. Ele se sente impulsionado a vir. Em sânscrito está escrito, Rupa Goswami Pada escreveu em sânscrito, Shri Krishna Akashani Choshar. Então, Krishna é atraído, é puxado, como se fosse por um imã e um pedaço de ferro. O ferro se sente atraído pelo imã. Da mesma maneira, a devoção pura, a prática da devoção pura, faz com que Krishna sinta a atração por tal devoto. Ele não pode evitar, porque é um juramento que ele faz em voz alta. Então, de qualquer maneira, eu gostaria de analisar esse ponto principal do que Krishna diz. Tudo. Essas personalidades alcançaram Bhakti, diz Krishna. Maharaj ainda está explicando sobre este ponto. Mas o resultado que eles alcançaram não é o mesmo. A maneira como Vritrashur alcançou Bhakti, a maneira como Prahlada Maharaj, Sugriva Hanumanji Maharaj, nem todos eles alcançaram o mesmo ponto. E Jagapatni, as esposas dos Yagi Brahmanas, dos Brahmanas que faziam sacrifícios de fogo em Vrindavana, elas também alcançaram Bhakti, as Gopis também, mas o resultado de cada uma delas, o nível de Bhakti de cada um deles não era igual. Alguns deles receberam um resultado primário. O Senhor está sob
o controle deles, mas de maneira primária. Mas as gopis, as yagyapatnis, as esposas dos brahmanas, Krishna sente por elas de maneira total, muito maior. Aqueles que fazem a bhakti preliminar, digamos assim, recebem Krishna atraído por eles de maneira menor. Então, Krishna está realmente sob o controle de todos eles, mas não todos da mesma maneira. Então, a maneira como as gopis querem manter Krishna sob o seu controle. Então, por conta de amor tremendo, elas colocam Krishna dentro do próprio coração e Krishna está sob o controle delas. Vitrasur também faz isso, mas não como as gopis. Isso precisa ser entendido de maneira muito cuidadosa, caso contrário. Então, dessa maneira, na verdade, muitos objetos inanimados, como árvores e outras coisas, pela associação de Krishna dos devotos. Se você quiser, por exemplo, entender através de uma comparação, de um exemplo. Você já ouviu o nome de? Ola, a esposa de Gautami Muni, o acharya da lógica. Nyaya, em sânscrito, lógica, Nyaya. Então, a Hola é uma mulher tão casta que você não poderia nem conceber em sonho o grau de castidade dela em relação, a fidelidade dela em relação ao seu esposo. Então, por exemplo, nós chamamos o nome dos Vaishnavas. Quando a gente acorda, a gente deve pronunciar o nome dos Vaishnavas. Lembra o nome de todos os Vaishnavas. Começando em Gurudeva, Jai Guru Padma, Srila Goraksharadas Babaji Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Se souber o nome de 200 Vaishnavas, no mínimo, você continua. Se conhecer 50, você pronuncia 50. Não pare sua boca. Esse é o começo da vida, do seu dia, deve começar assim. Começo do dia, não se esqueça. Todos os dias de manhã, quando você acorda, você tem que se lembrar os pés de lótus do Guru, dos Vaishnavas e do Senhor Supremo. Feche os olhos, não fale outras coisas. Se você tiver seu poder também, você pode pensar nos pés de lótus do Guru Varga gradualmente. Depois disso, você vai pensar no Gajendra Moksham. Mas você vai, por fim, você deve concentrar seu coração, seu pensamento, ou essas palavras, nos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu e Nityananda. Então, o dia inteiro você vai conseguir se aplicar no bhajana. Se não, você vai sentir problemas se você não fizer isso. Então, você pode estar sentindo um problema, alguém pode estar sentindo um problema. Se você praticar dessa maneira, enquanto você canta os santos nomes, ou Gayatri, ou qualquer outro mantra, você deve se concentrar nos mantras das deidades que você está invocando. Se você canta para Gora, você tem que concentrar em Gora. Quando você pronuncia Nityananda, você tem que se concentrar em Nityananda. Então, dessa maneira. Então, a Hola era essa esposa extremamente fiel e casta. Então, de manhã, eles são tão puros. Se você só de pensar no nome deles, você pode se purificar. E esse tipo de esposa casta foi tratada de alguma maneira, ela foi trapaceada. A Holla. Ela foi ameaçada. A Holla. Então o que aconteceu? Então o Senhor Indra
quis trapaceá-la. He came in the form of husband. Ele vem na forma do marido dela. Get the association. Então não é ameaçá-la, é trapaceá-la. After that, when Ahallam, Então, after that, when Gautama Muni came quando back, Gautama Muni after voltou, watching at her, he could realize. e ele olhou para ela e ele pôde realizar e deu uma You can maldição. become stone. You can Você become vai se tornar stone. pedra. After that, Allah converted into stone. E ela se tornou Just uma one pedra. stone. Como um pedaço de pedra ela se tornou. Allah started crying. E ela começou a chorar. No idea. Eu não sabia que não era I você. never wanted to make any mistake Eu jamais in my quis life. cometer um erro na minha vida. Gautama Muni giving curse E to Gautama Indra. Muni dá uma maldição para Indra. Indra, very dangerous curse. Uma I don't maldição like this curse. muito After perigosa. Eu that, não vou nem entrar em detalhes. why crying? Então, I am not guilty. I have no idea. Ela chora e diz, eu não sou culpada. In Treta Yuga, Ele diz, ok. that time was Satya Yuga. Estavam em Satyayuga, eles estavam. Ele diz, ok. Quando Treta Yuga acabar, And touch you. Ramachandra vai vir e vai tocar você. E você vai recuperar sua forma original. For long time. Então ela fica ali como uma pedra por muito tempo, milhares de anos como pedra. After that, when Ramchandra came, Então quando Ramachandra volta, Ramachandra sabia. lotus feet on the stone. Ele coloca seus pés de lótus sobre aquela Allah pedra coming out of the e ela sai de dentro da pedra. It's very, we don't understand. I was Nós não speaking entendemos, eu now. estava Everywhere falando. Atma there. We cannot Existem almas em todos os lugares, até Atma dentro das Vasudeva pedras. Sarvam Jatki Kijo. Very hard. We cannot understand. Nós não conseguimos entender. So, here we should realize this Então point. aqui nós podemos realizar esse All ponto their result of their devotional como practice. o resultado das práticas devocionais não são o mesmo. Those Gopikas, Jagapatnis, Então as gopis, os they yagapatnis, are enjoying direct eles estão desfrutando relation with Krishna. de uma relação But amorosa com Krishna. or they Mas are Vitrashur, they are getting todos not esses through outros, direct. não recebem isso de maneira tão direta. Eles recebem alguma misericórdia, mas não tão direta como as Like gopis. in Brihad Bhagavatamrita, Como no Brihad Bhagavatamrita, some Naraji Maharaj going to Naradaji appreciate Maharaj vai apreciar Bali Bali Maharaj. Maharaj, you are very careful. Vai dizer, ó Bali Maharaj, você é muito afortunado, Because Bhagavan himself que o Senhor Supremo give you this pessoalmente post. Bhagavan deu para himself você has given this post to you. esse, At the same time, he is essa posição. always there in your gate. E ao mesmo tempo, Conversation going on. Naraji Maharaj appreciating Guru, you are very lucky. Narada vai dizer, então você é muito afortunado That you are getting this post que você and recebeu essa position posição by the mercy of pela Vamanadeva. misericórdia de So Bhagavan is under Vamanadeva. your control. And also it is a standing commitment of Bhagavan Então, that o Senhor he can stay Supremo, in your gate too as a gate man. ele, como Bali vai ser preso por não ter respeitado o Guru Varga, You are going to appreciate me, but I don't Vishnu vai think ficar so. como porteiro dessa prisão, porque ele está sob o controle de I Bali. don't think so. Bhagavan has given this post to me because I was very much interested about post. Estava muito interessado nessa Very posição. much interested about out of humbleness, because really so. Previously, Guru Maharaj wanted to Bali Maharaj está falando isso. acquire or get the position of Sarga. Ele queria a posição de Indra. Really, sometimes Bali Maharaj queria a posição de Indra. Sarga to capture that place. Ele queria essa posição como rei dos céus. Mas depois de receber Bhakti pura, ele não queria mais essa posição. Bali Maharaj speaking, actually Bhagavan Então Bali Maharaj disse, o Senhor Supremo quis me trapacear me dando essa posição. Bhagavan wanted to cheat me by giving this position. What to do? E agora o que eu posso fazer? E depois disso ele diz, o Senhor Supremo está sempre no portão dessa minha cela, vá lá ver. Você não consegue ver Krishna lá, mas em forma sutil. O Senhor está lá em uma forma invisível, não fisicamente em todos os tempos. Às vezes, se é necessário, o Senhor se manifesta e Bali pode vê-lo ali. Então é assim, Bali foi preso depois do passatempo com Vamana, porque ele não ouviu as palavras do Guru, que disse para ele, cuidado, ele é o Senhor Supremo.
Então, por ele não ter dado atenção a Shukracharya, ele ainda tem que pagar um certo karma. Mas ele mesmo assim tem a misericórdia do Senhor Supremo. Então, Vishnu fica como porteiro da prisão onde ele vai ser preso. E mais adiante ele vai ser Indra. E quando ele fala sobre o fato de que ele vai interpretar o papel de Indra, ele diz: o Senhor Supremo me trapaceou, porque eu queria ele, não queria ser Indra. Eu quis ser Indra antes de ter visto o Senhor Supremo. Então, de alguma maneira, nós temos que concentrar a nossa mente nos pés de lótus de Bhagavan Shri Krishna. Mas isso não significa que nós podemos concentrar nossa mente nos pés de lótus de Krishna, como Kamsa, por exemplo, ou como Jarasandha, Shishupal, que criticam Krishna. Então, em geral, Naradaji quis dar este exemplo. O que Naradaji Maharaj quis dizer é um ponto vital. De alguma maneira, mesmo negativamente, ele estava pensando em Krishna. E mesmo assim, eles alcançam uma forma de liberação. Mas Narada não quer dizer que as pessoas devam pensar em Krishna negativamente para alcançar algo. Não é esse o conselho de Narada. No mundo material, é um fato. Se você sente inimizade contra alguém, se alguém se sente inimigo de alguém, hostilidade com alguém, e acontece algum tipo de embate perigoso, ele está sempre pensando em como destruir tal pessoa. Como países, às vezes, dois países ficam contra um com o outro. Tinham dois países muçulmanos que brigaram durante dezenas de anos. Até hoje eles querem destruir um ao outro. Então essa inimizade, a hostilidade é algo que mesmo às vezes pode acontecer entre os devotos. Às vezes um devoto fala mal um do outro. Isso não é nada bom. Isso é algo que traz coisas perigosas. Dessa maneira, Naradaji Maharaj não vai nos dar conselhos que você teria que pensar em Krishna negativamente. Isso é proibido. Isso é completamente proibido para nós. Mas de qualquer forma, até as pessoas demoníacas, eles também podem receber o Brahman, receber alguma forma de liberação. Mas nós não vamos segui-los, eles não são nossos acharyas. Naradaji quis dizer. Então, agora o Senhor Supremo estava dizendo, então com o meu irmão mais velho, diz o Senhor Supremo, com Balarama, então a importância de Bhakti, a intensidade, na verdade, de Bhakti, depende de quanta atração você sente por Krishna. Então as gopis são o mais alto nível, ninguém pode competir com elas. Ninguém pode competir com elas. Então, Bhagavan Shri Krishna diz, então, quanta separação você sente, quanta atração você tem, de que maneira, qual é a intensidade da sua atração, tudo isso é muito importante. E na base disso, existem diversificados modos de Bhakti. Então, o Senhor Supremo está dizendo, quando eu estava lá em Vrindavana, o tempo todo eu costumava brincar com as gopis. Então, de acordo com a minha promessa, eu fiz a Rasa Lila com elas. A Rasa Lila foi feita, mas você não vai acreditar que a Rasa Lila, que dura milhões de anos, é como uma fração de segundo para as gopis.
Krishna diz, eu fiz a raça com as gopis. Até o Senhor Shiva, Bholenath, Bhole Baba, na forma de uma gopi ele quis entrar. É por isso que existe o templo em Vrindavana de Gopeshwara Mahadeva. Ele não foi permitido a sua entrada, ele foi expulso. E depois disso, de acordo com o conselho de Radharani, ele foi ao Mansarovar, entrou, tomou banho e saiu como uma gopi, com o sentimento de uma gopi, com a forma de uma gopi, não mais como um caráter masculino. Ele sai do lago como um caráter feminino. E Parvati vai decorar ele, que na verdade agora está na forma de uma mulher. Parvati decora ela com roupas e brincos e tudo. E aí ele pode entrar. Essa forma feminina vai entrar. Yogamaya não ia deixar ele entrar, mas quando ele se transforma numa gopi, ele pode entrar. É por isso que existe esse Shiva chamado de Gopeshwara. E às vezes eles vestem essa deidade também com as roupas de uma gopi. Então Bhagavan Shri Krishna vai dizer, eu comecei a Rasa Lila, mas a duração da Rasa Lila dura quanto dura um dia do Brahma, uma noite do Brahma. É incalculável, até num computador. Então, durante esse período eu faço a rasa. Se eu não me engano, é tipo 1 bilhão de anos, alguma coisa assim. A duração de Rasa Lila dura uma noite do Senhor Brahma, um Brahmaratri. Mas elas acham que a Rasa Lila acabou numa fração de segundo. Ela fala, meu Deus, por que acabou tão rápido? Elas dizem. Não, na verdade não foi rápido. Elas não conseguem quantificar, porque é tão... O êxtase é tão forte, tão intenso, o prazer é tão intenso que o tempo passa muito rápido. Isso acontece até no mundo material. Quando alguém está desfrutando de algo, o tempo passa rápido. Em fração de tempos, nossa, eu acabei de começar, já acabou? Não é assim para nós também? Mas uma situação penosa, dolorosa, dura. Quanto tempo eu estou sentindo dor? A dor não foi embora esse tempo todo, as pessoas dizem. Então, eles pensam. As mesmas gopis que pensam que a Rasa Lila acaba em segundos, elas vão, quando Krishna sai de Vrindavana, vai até Mathura, elas vão sentir que cada fração de segundo dura como uma era. Elas vivem o oposto. Quando a Krishna faz a dança da Rasa Lila com elas, elas acham que tudo acabou rápido. Mas quando Krishna não está lá, o tempo para elas passa de maneira extremamente lenta. Quantas eras passam? Elas não suportam. Uma fração de segundos para ela se torna um tempo imenso. Por esse tempo imenso nós estamos longe de Krishna. Como sobreviver? Vitrasur também sente separação, mas não nesse nível. Vitrasur, que era o rei Kshetraketu, que tinha visto Vishnu, ele também vai sentir separação, mas não tão intensa. Vitrasur também chora e quer tomar o darshan dos pés de lótus do Senhor Supremo. Priya priyevo vishitam vishanya manaha aravindatta diddikshatam. Hey Aravindaksho, hey Padmapalas Lochan, I like to see you like one small bird
having no power, still there is no flying capacity, crying, Como um pequeno pássaro que não consegue voar, que espera a mãe trazer alguma comida, algum pedacinho de grão. Stanyam yatha vatsatara pudartha kriya priyeva vishitam vishanya manaha aravindaksha didikshita. So that bird is crying when Então o pássaro está chorando quando minha mãe virá. Quando o bezerro chora para receber o leite da mãe. not allowed because the milkman going to stop, he like to sell milk. O leiteiro vai parar, frear Priya priya like one heroine. Like one o almoço heroine do having tremendous bezerro. love affair. Ou como o herói e a heroína que têm um amor incrível um pelo outro. Quando eles são separados, Love of passion. esse amor passional To bear. é difícil de suportar a separação. Love of passion, so dangerous to bear. É muito perigoso Though it is que o material. corpo dói. That's why Prabhupada used to É say, algo material. material people, Mas mesmo assim according to é material difícil. estimation, Então os materialistas, de acordo com uma estimação material, we can find nós podemos so nice idealism of prema. achar que eles têm uma ideia do amor muito elevado, como Jim Della, Jim Della, their love affair. After como that, nas Noel peças Damayanti, de Noel and Damayanti, their love affair, como you can Nol find and in Damayanti, Mahabharata, epic cuja história de Mahabharata, amor está cantada no Mahabharata. And also, E também some Muslim, alguns muçulmanos, lady and alguma uma moça muçulmana e um rapaz também têm uma história, Laila e Majnun. Finally, king was bound to. Até o amor deles fica tão famoso, King was so angry. o rei fica tão bravo She was bound to give com ela, life samadhi. que ela é Laila presa and Majnun both there. viva, And those were, ela é enterrada viva. wall, gradually making wall. Eles vão fazendo uma parede e fecham eles ali dentro, ou fecha ela ali dentro. Essa é a punição que o rei dá para ela. Both of them kept inside a cavity of Eles são colocados dentro da terra e selados ali, enterrados vivos. wall inside. Yeah. Ele quer trancar o amor deles ali dentro daquela parede. In the material world, every material man. Então os homens materialistas dão honra para esse amor passional, Laila, Majnun, para todos esses casais da história. Prabhupada speaking, Mas there is Prabhupada no diz, reality in this love. não existe realidade nesse amor. Prabhupada, no reality. It's a Prabhupada material Bhaktisiddhanta vai dizer, não existe realidade nesse amor, é um amor material. love affair of Gopikas with Mas o amor Krishna das gopis por Krishna no smell of any sacred. There is não no tem sacred, nenhuma gota de no interesse smell pessoal. of any sacred. There is no sacred, it seems, but still Não there is tem some interest. interesse pessoal, Yeah, I mean, some mental satisfaction. mas no desfrute material So, this tem. way, Desejo de satisfazer a mente, de desfrutar fisicamente. then Gopikas, Então quando a Rasa Lila acabou, Rasa Lila is over within fraction of second. e acabou para elas uma fração de segundos. Mai anusangabadda dhiya sam atmanam madastade tathedam yatha samadho manayo adhitoye nadhyaha pravishta eva namarupe. Ta means Tá significa as gopis. Navidam mai Navidam mai. anusangabadda dhiya sa atmanam adas tathedam. They all lost their memory. Elas They perdem a all memória. lost their memory about their body and body. Elas não pensam mais no corpo e nas coisas relativas ao corpo, à They lost all personalidade. memory. Elas perdem toda a memória. Meu nome é isso, eu sou daquela vila, nada. They cannot remember. Elas não se lembram mais de nada. So, Bhagavan speaking, Então o Senhor Supremo diz, even they were not in a position to remember, discover their own identity. My name is this. elas chegam numa posição que elas não se lembram mais da própria identidade. Qual é o nome, quem é o pai, Even the body nada. is there or not. Se o corpo existe ou não. Body is there or not. Elas chegam num nível What to speak de about sentimento por Gopikas, Krishna que let's tudo é speak cancelado. about some of our Guru Varga.
Se eu falasse, por exemplo, também de alguns membros do nosso Guru Varga em relação a esse tipo de sentimento das golpes, como Narahari Prabhu, que é considerado a mãe da Chaitanya Mata, ou se eu falar de Bhaktivedanta Vamana Maharaj, tinha ele fazia todo o seva sozinho. E tinha uma impressora mecânica que funcionava a pedal. E Vamana Maharaj costumava editar, escrever, publicar os artigos da revista Gaudiya, publicando tudo. Um dia ele estava em Hari e ele tinha que imprimir tudo muito rapidamente. Então a mão dele foi para dentro da impressora e um dedo ficou pendurado. Cortou o dedo, ele ficou pendurado e veio uma fonte de sangue. E o dedo dele ficou pendurado. Ele foi levado ao médico. O médico falou: o que você fez? Você vai ter que cortar esse dedo. Ele falou: pode cortar. Ah, pode cortar. Ele respondeu. Ele não sentia nem o corpo. Você não pode acreditar. Eu sei que você não pode acreditar na prática. Estou falando de um exemplo prático. Um sevaka um dia estava cozinhando para oferecer ao Senhor Supremo e dar depois para Vamana Goswami Maharaj. Ele cantou Mahaprasada Govidô, botou a prachada na boca. Quando a prachada acabou, Maharaj foi até o quarto dele. E a prachada, o resíduo, o sevaka foi honrar aquela prachada que sobrou no prato dele. Depois ele falou: meu Deus, o que é isso? Quando ele pôs a mão, ele falou: eu esqueci de pôr sal. Sal é o ingrediente principal. Se não puser, se botar tudo, não puser sal, não tem gosto de nada. Eu esqueci de pôr sal, mas meu Guru não falou nada. Ele correu para o quarto do Guru e falou: Gurudeva, você não falou para mim que eu esqueci de pôr sal na prachada, no sabji? Vamana Maharaj falou: eu não comi sabji, eu não como sal, eu tomo a prachada. Você ofereceu a prachada e eu como a prachada. Para mim isso é prachada. Eu não acho defeitos de gosto, falta de tempero ou tempero demais, pimenta demais. O que você ofereceu para Krishna eu vou aceitar. Então o nosso Narahari Prabhu da Chaitanya Mata costumava servir Prabhupada e sua missão de tal maneira que ninguém poderia fazer coisa igual. Ele esquecia que ele tinha o próprio corpo. Ele esquecia que através do corpo ele fazia seva. Então, num momento ele ficou doente. Se eu falar muito sobre ele, eu já falei sobre ele. É de enlouquecer. Então, através desse seva, as pessoas podem esquecer do corpo e das coisas relativas ao corpo. Então, Bhagavan não está falando de uma filosofia. O Senhor Supremo está falando de algo prático. Eles não podem se lembrar do corpo e das coisas ligadas ao corpo. Eles desenvolvem um apego tão grande por mim, diz Krishna, que eles esquecem de ter corpo. Ontem eu disse isso. Como os rishis e munis, às vezes eles se concentram no objeto determinado, no objeto da meditação, eles esquecem o nome, esquecem do corpo, esquecem de tudo. Eles se concentram, por exemplo, no Brahman dessa maneira.
Então, just like different river. como diferentes rios, o Ganges, Ganga, where from starting Gangotri, onde ele começa no Gangotri, em Gomukh, eu fui até essa fila, lá em cima da montanha. Gomukha, really É um lugar montanhoso, eu fui até lá. young age. Eu era muito jovem. By the mercy of Gurudev. Então, pela misericórdia de Gurudev, eu fui lá. Caso contrário, ninguém consegue ir até lá e voltar. É muito raro. É uma grande aventura. Lá você brinca com a vida e com a morte. É como um jogo entre a vida e a morte, chegar até lá. Então eu fui lá tomar banho no Ganges lá. Depois eu fui até a Baía da Bengala. Não, o Ganges vai até a Baía da Bengala. Então dessa maneira, alguém pode tomar banho num lugar. O rio atravessa diferentes lugares para mergulhar no oceano, assim como os yogis querem mergulhar no Brahman. Eles esquecem o que estão fazendo. Como os munis e os rishis esquecem de tudo, assim como as gopis. Por que você se compara os rishis e os munis com as gopis? Então, se um está pensando no Brahman, você não entende essa comparação. Por que eu estou fazendo ela? Srila Vishvanatha Chakravartipada escreve: Srila Vishvanatha Chakravartipada escreve: saiba que Krishna pessoalmente. Mas de que maneira? Eu amo o Guru de tal maneira que eu enxergo Krishna e Gurudeva como o mesmo. Mas isso não significa que o resultado da concentração desses brahmanas que pensam no Brahman é o mesmo resultado das gopis que pensam em Krishna. Porque os brahmanas se encontram no oceano do espírito, mas as gopis vão parar no oceano do amor, no oceano do êxtase, no oceano do prema, do amor puro por Deus. Então, externamente existe essa comparação, mas não pense que que essas duas coisas sejam iguais.